toque. Ah, todo mundo tem. Ah, não tem toque não. Se você tem a mania de contar os 7 buracos da cara da pessoa, de ficar somando placa no trânsito dos carros, se você só pisa no preto, sabe? Quando você está andando, né? Se você sai do carro, tranca o carro e faz assim, ó, tic, tic. Se você fecha a porta da sua casa e faz assim, se você tem algumas manias, por exemplo, né? Você vê quadro torto e começa a fazer assim, ó, né? Se você tem algum tipo disso, amor, você tem toque. Muito prazer. O que significa toque? Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Significa que não é como que fosse incontrolável. Incontrolável. Vou contar um caso para vocês simples. Tem um amigo, né, lá do meu namorado que ele surfa. E ele não consegue não entrar na água e não ficar fazendo o sinal da cruz mas não sei quantas vezes, fazendo não sei o que. Ele faz um ritual para pegar uma onda. Porque ele acha que se ele não fizer esse ritual, ele vai morrer. Gente, juro, ele acha que ele vai morrer. A pessoa, ela precisa fazer o toque. Ela tem a necessidade. Ela tem uma compulsão. O que significa a palavra compulsão? Compulsão, meu bem, é igual mulher na TPM. E quando vê um chocolate. Não tem freio, não tem filtro, não tem chocolate que essa mulher não vai comer. Entendeu? Ou seja, é compulsivo. Ele faz, e ele faz de uma certa maneira que ele não controla aquilo. Tá? Agora, o que acontece é que a pessoa que tem toque não tem a menor ideia do porquê que ela tem o toque. Então, ela continua com toque. Né? Qual é a gênese do toque? A pessoa que tem toque, o problema dela se chama culpa. Aí você fala, nossa, gente, existe alguma doença que não tem essa gênese? Aí eu vou falar para você, não. Né? A maioria delas tem a culpa. A culpa, ela vai se instalar de que forma? Joana diz que existem 2 origens para a culpa. Isso está no livro Conflitos Existenciais, capítulo Culpa. E esse livro Conflitos Existenciais, você não pode, não deve morrer sem ler essa bagaça, tá? Você precisa desencarnar, meu bem, sabendo o que são os conflitos. Porque senão você vai viver em conflito. Então, já diz que você vai desencarnar mal, tá? Vamos embora. Culpa. Joana diz qual é a psicogênese da culpa. Ela vai falar que a culpa tem 2 origens, tá? A culpa, ela tem 2 origens. Mas ela só vai explicar uma, que é a que mais nos interessa, tá? A primeira origem da culpa é uma culpa que Freud já chamava de culpa primeira, ou recalque primário. Né? Ele vai escrever o Totem, o Tabu, para falar sobre isso. É a culpa de simplesmente... E que a igreja vem falando sobre isso, quando ela vai falar de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso, que é a culpa do seu existir. Nesse caso, a culpa, e aí a Joana fala, que vem de vidas passadas. Ora, é óbvio que a culpa vai vir de vidas passadas, porque em vidas passadas você simplesmente existiu. Então, se você existiu, você tinha um compromisso de se autoconhecer. Esse compromisso era para com você mesmo. E como você não conseguiu se tornar crístico, e mesmo se você se tornar crístico, quando é que Cristo acaba de aprender as coisas? Never, nunca, porque eu estou poliglota hoje, tá, gente? Nunca. Ele não acaba de aprender as coisas nunca, porque Deus é infinito, as potências são infinitas, e o que ele vai entender? Jesus, ele simplesmente, quando você se torna um ser iluminado, pleno, com clareza interior, você simplesmente ganha um entendimento do que é viver. E para você se tornar um sábio, para que você se manifeste esse Cristo, você tem que viver de acordo com esse entendimento. Mas, meu bem, a vida é uma caixinha de surpresa. E é exatamente essa a legenda do cara sábio. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, entendeu? Ou seja, significa que a cada passo um flash, meu bem, entendeu? A cada passo uma coisa nova para você poder aprender a fazer e a viver daquilo que você entendeu como sendo a plenitude. Foi? Fala comigo. Obrigado.
tá? Então, a primeira culpa vem de vidas passadas e significa desse compromisso que a gente tem que ter. Essa culpa que vem de vidas passadas, ela tem uma conotação muito importante que a Joana dá, que ela fala que o sinônimo dessa culpa é de responsabilidade. Vou explicar o que é a palavra responsabilidade. Responder com habilidade. Sinônimo, se tornar consciente. E por isso, sábio. Resumindo, a primeira origem da culpa. Quando você esqueceu de você mesmo, entendeu? Você auto se esqueceu de si próprio. Foi isso que aconteceu. E aí, por isso que você tem, às vezes, você repete muitas encarnações. Por isso que as pessoas falam que alguns erros, alguns karmas podem vir do passado. Simples. Não está ligado com a pessoa que você viveu ou com a coisa que você fez. Mas com o entendimento e com o autoconhecimento que você não se tornou, que você não teve. Segunda causa da culpa, criatura desta aula. Segunda causa da culpa. Educação. Aí você fala, gente, a gente que pensava que educação era uma coisa do bem, né? Só que não, tá? Educação é um pouco complicado quando a gente começa a pensar. Essa educação, ela tem a vertente da família, sociedade, / cultura. Isto aqui, aí a Joana vai passar o livro inteiro falando só disso aqui, tá, gente? Isso aqui ela já entendeu, já foi, beleza. Eu vou até apagar, né? Vou apagar para quê? Para você não ficar olhando para cá, para você não perguntar para isso, porque não tem explicação, que não tem resposta. É simplesmente o fato de você nascer. Agora, isso aqui tem. A Joana diz pra gente que a educação, ela vai ser do mal. Como ela vai ser do mal? Simples. Segundo Joana de Ângeles, nós deveríamos nos preparar 20 anos antes para podermos ser bons pais e boas mães. Chora, neném. Chora, neném, porque já começou a perceber que você esqueceu desse detalhe, teve filho, ou se você não teve, está querendo ter, não tem 20 anos. E se você for esperar 20 anos, você vai ter filho como, né, gente? Você não vai ter, né? Então, não pode ter filho. Já fez a conta, a criatura aqui, ó. Não pode ter filho depois dos 40, até pode. É complicado esperar 20 anos, né? Porque você só começa a pensar com 20 anos. Porque antes, você é tipo uma ameba, né? Quando você é adolescente, você é tipo estranho, né? Então, vamos lá. E então, o que a Joana vem dizendo? Que essa educação que você adquire na família e que você adquire através da sociedade e da cultura, porque ela é prejudicial e ela é a causadora da culpa. E a Joana vem dizendo, pais que tratam os seus filhos, e ela vai dizendo, com agressividade, não significa que ele grite ou que ele espanque, mas significa coisas do tipo assim. O seu filho caiu no chão, se estrupiou, aí ele fez um cortinho no dedo. Né? Eu era assim quando era pequena. Se eu esbarrasse em algum lugar, parecia que eu tinha perdido o braço. Né? E eu chorava. Ah! Aí a mãe vira e fala assim, ai, para com isso, antes de casar a Sara. Cara, isso é uma agressão. Por quê? Porque para a criança, aquilo é importante. Quando a criança chega para você e fala assim, ai, mãe, eu estou sofrendo. Aliás, eu recebo os jovens do consultório que falam isso, eu acho o máximo, né? Ai, eu estou sofrendo. Por quê? Ai, porque eu tenho 12 anos e eu gosto do fulano e fulano não gosta de mim, que gosta da minha amiga, que gosta de não sei quem. Às vezes os pais falam assim, ai, isso passa. Ai, meu filho, na tua idade eu também era assim. Quando você não dá importância, porque aquela é a realidade da criança. Só que os pais esqueceram que eles já foram o quê? Crianças. E que quando ele vivia aquela idade, aquilo era a coisa da vida dele, entendeu? Era a situação. Então, muitas vezes os pais, eles agridem dessa forma. Mas sem perceber, não é por mal, tá, gente? Acontece. A Joana vai falar que também acontecem quando os pais tratam os filhos fora da idade que eles têm. Do tipo, você tem 2 irmãos. Aliás, eu sofri esse tipo de agressão. Meu pai virava para mim e falava assim, eu com 5 anos de idade. Você não pode fazer isso. Você tem que ser exemplo para o seu irmão, que tinha 4. Aí eu falava assim para ele,
Como eu, com 5 anos, vou ser um exemplo se eu não sei da vida? Aí meu pai queria morrer com uma criança que responde isso pro pai. E aí ele ficava falando o quê, né? Ah, filha, né? E era aquela coisa. Então, ou quando você... A menina ouve muito isso. Não faça isso, menina, você já é uma mocinha. Com 8 anos de idade, ela é uma mocinha. Ou seja, quando nós temos também pais que querem que os filhos sejam alguma coisa, aqueles pais que amam tanto e que querem que os filhos sejam bem-sucedidos, ele esqueceu que ele tem um conceito de ser bem-sucedido. E que o filho é um indivíduo e que muitas vezes ser bem-sucedido para o filho agride o conceito que aquele pai tem. A Joana diz que isso gera culpa no indivíduo, porque ele não está fazendo aquilo que os pais gostariam que ele fizesse ou fosse. Ou quando, por exemplo, você tem aquela crença na sua família que você tem que amar o seu irmão, que você tem que amar o seu pai, amar a sua mãe, que você não pode brigar em família, que família é a coisa mais importante do universo e da vida. E aí você descobre que você odeia o seu irmão. Na verdade, você não odeia, você simplesmente só não está entendendo por que aquela situação está acontecendo. Um dia, aquele ódio vai se transformar em amor. Mas quando você obriga uma convivência, não é que você tem que falar para o filho, então tá, filho, vou botar você na casa da tua avó porque você não gosta do teu irmão. Não é isso. Você tem que esclarecer. Mas quando isso não acontece, é bobeira, é seu irmão, você tem que amar. Esses conceitos, que são culturais também, são muito agressivos. Porque não permitem, às vezes, os próprios filhos de terem raiva dos próprios pais. Quem aqui não tem raiva dos próprios pais? É natural, por favor, tenham. Mas não entenda que o pai, muitas vezes, não é bem raiva do seu pai, mas é raiva de alguma coisa que ele falou. E é natural, você não tem que ir lá mudar a cabeça dele, mas você tem que fazer com que aquilo na sua cabeça tenha um outro tipo de entendimento, para não gerar culpa. A Joana continua. Adultos, quando são frustrados em suas projeções para os filhos, e essas projeções começam quando? Na barriga da mãe, olha só, e altera o planejamento encarnatório da criança por muitas vezes. Isso é ela falando em Jesus, o Evangelho, Luz da Psicologia Profunda, capítulo Amor Filial, tá? Ela vai falar, muitas vezes esses filhos, eles vêm com culpa de sair desses conceitos daqui, ó, da família. E ele não consegue achar a individualidade dele. Ele não consegue se tornar um indivíduo único, porque ele é um espelho que reflete os outros. E ele tem medo de frustrar, tem medo de magoar. Quantas vezes eu já não ouvi mães falarem assim, né? E eu já ouvi, essa para mim foi a coisa mais chocante. Ah, porque fulaninho não briga com a irmã e não pensa no que eu sinto quando eu vejo isso. É quase que eu falei, graças a Deus, né, senhora? Porque se ele pensasse, ele ia estar mentindo para a senhora e para ele mesmo. Porque ele ia estar tomando uma atitude da qual ele não ia poder mostrar aquilo que passa dentro dele. Ele também nunca ia ver, porque ele não ia poder ter essa atitude. Você ia achar que está tudo maravilhoso. E aí? E a educação entra onde? Porque ela ia sofrer. E nós somos assim. E a Joana fala que a nossa educação, infelizmente, é essa. Educação onde os pais falam coisas para os filhos, do tipo, todo mundo passou pela fase insuportável da vida. Você já foi insuportável, né? Eu nunca fui. Até a Sandy foi insuportável, tá, gente? Principalmente, você imagina quando ela era pequena, ô pai, quero cantar. Eu vou dar um chute em você se você ficar falando mais uma vez que você quer cantar. Né? Até uma hora que o Nestãozinho não aguentou e cedeu a ela. Vai cantar Chiquinha no meio do mato, né? Mas vamos lá, mas voltando para cá, né, brincadeiras à parte, né, você já teve a sua fase insuportável. E o que a sua mãe falava para você? Lembra, gente? Lembra? Você é insuportável, fica quieto, menino, você não para, você é chato, ninguém gosta de você, né? Ou às vezes quantas vezes o seu filho vem com aquela pergunta da escola, você pergunta que escola que seu filho estuda, que ele está aprendendo coisas que você não sabe. Aí você vai, tenta aprender o negócio para a criança, explica para a criança vira e fala, não entendi, você quer bater nela. Você pergunta, qual é o seu problema? Eu já expliquei 15 vezes, já desenhei, já fiz mímica, né? E a criança não entende. E aí você adquire, às vezes, uma experiência disso de que você é burro. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu lá em casa. Né? Eu tinha facilidade para aprender as coisas. O meu irmão, ele tem muita mais facilidade do que eu. Só que ele só foi descobrir isso com os 20 e poucos anos dele na faculdade. Porque quando ele era criança, ele odiava a escola.
Ele gostava da escola para lutar com os amigos, né? Levar aqueles bonecos. Mas para fazer prova, não. Para fazer, né? Ele não gostava. E eu adorava fazer prova. Aliás, eu corrigia os meus próprios cadernos do ano passado, né? Brincava de professora, eu ensinava os meus bichinhos, né? De pelúcia, né? Eu adorava. E o meu irmão odiava. E ele só foi descobrir isso mais à frente. Por quê? Porque ele tinha dificuldade, por exemplo, em português. Aí eu chegava lá para ele e falava, ele perguntava para minha mãe. Aí minha mãe cancelava, né? Ela delegava, pergunta para sua irmã, né? Que ela tem a obrigação de saber, é mais velha que você, fez isso ano passado. Aí lá eu fale, eu já ia com aquela autoridade, né? Tipo, a irmã mais velha, né? Fala. Aí ele me perguntava um negócio. Aí eu explicava 1, 2, 3. Na 4ª vez eu queria esfolar a cara dele, fazia assim, ó, você não está entendendo, porcaria, né? Era assim. E eu falava isso para ele, pô, que não sei o que, né? E ele ficava, mas eu não tô, ô mãe, a Cris está me chamando de burro, né? Não era nem Cris, é Crisê que ele me chama. Ô mãe, a Crisê tá falando que eu sou burro. Aí minha mãe, não fala isso pro seu irmão. Eu falo, mas ele é. E aí era uma coisa em casa. Então ele atrasou muito essa questão dele descobrir que ele é um gênio. Gênio, gente, gênio. Eu brinco que ele é um gênio, mas ele é. Eu dei um negócio outro dia para ele ler. Aliás, ele foi a única pessoa que entendeu a pergunta que o Frank me fez, né? Que ele fez uma pergunta, eu não entendi, meu namorado não entendeu, ninguém entendeu na mesa, só o meu irmão chegou, gente, ele está perguntando sobre, né? E falou lá que eu também não entendi, tá? Ou seja, ele. Então, às vezes, esses conceitos, essas experiências vão trazendo pra gente. Sabe aquela criança que sofre bullying? Todo mundo sofreu e todo mundo fez. Todo mundo. Em algum momento você encontrou um valentão ou você foi o franguinho, né? E aí o bullying vai gerar em você experiências traumáticas. E isso vai gerando uma noção de eu para a criatura, onde essa noção de eu é formada através de uma baixa autoestima. Por que a culpa gera baixa autoestima? Porque ele sempre está errado. Ele sempre está com culpa de ser quem ele é. Culpa, às vezes, de sair do quadrado. Culpa, às vezes, de não ser o que todo mundo está sendo. Culpa de pensar diferente. Culpa de dizer não à mãe, não ao pai. Culpa, vocês querem ver culpas? Eu vou dar um exemplo para você de um caso que é real, tá? Eu conheço pessoas adultas que sentem uma culpa tamanha dos pais que precisam ficar levando os pais para todo quanto é lugar. Então, os pais já são idosos, mas a pessoa fica assim, vou viajar não sei para onde. Vamos levar meus pais? Vamos não sei para onde. Vamos levar meus pais? E não consegue entender que cada um tem a sua vida. Não é que você não possa viajar com seus pais, mas levar os seus pais sempre é um problema. E às vezes as pessoas não entendem isso. Então, isso vai gerando culpa na gente. E quando você tem culpa, você está em débito com você mesmo. Você precisa se limpar. E essa culpa na nossa cabeça, ela se transforma em uma obsessão. Por que a culpa é uma obsessão? Aliás, qualquer livro que você pegar de André Luiz, todo o processo obsessivo começa através da culpa. É sempre fulano que matou ciclano e ciclano que morreu está indo lá perturbar o fulano que matou, né? Sempre é assim. É sempre uma mãe que abortou um filho, ou o filho abortado está lá perturbando a mãe que abortou, né? É sempre um caso onde alguém não fez algo para alguém, enfim, e está sendo cobrado daquilo que não fez ou não foi. E muitas vezes o nosso próprio eu, o seu self, cobra o seu ego daquela vida que você deixou de viver. E esse tipo de pensamento vai gerar um transtorno. E a pessoa, para poder dar vazão a essa culpa, ela vai gerar movimentos ou tipos de comportamento, ou a gente chama de manias, tá? Ela vai gerar manias que são uma maneira dela aliviar esse peso na consciência. Então, tem muita gente que tem uma crença de que é uma pessoa impura, suja, que é uma pessoa por conta dessa educação, dessa sociedade. Vou dar um exemplo de uma crença que pode acontecer com a gente, tá? Quando a gente entra no espiritismo, se a gente não entrar no espiritismo entendendo que o espiritismo é uma religião consoladora, mas também uma religião esclarecedora e que pede que você viva e se busque, o que acontece? Você começa a ler os livros de André Luiz, você começa a descobrir que não tem um livro que ele conta da pessoa transcendental. Todo mundo morre e vai para onde? Para umbral. Aliás, quando o Seja abriu, né, há muito tempo atrás, uma das diretoras do Seja virou para mim e falou assim, porque todo mundo que morre vai para umbral, né? Eu já estou consolada que eu vou, né, conformada que eu vou para umbral. Aí ela olhou para mim e falou, você também? Eu falei, eu não.
Você vai, problema seu. Você está perturbado, problema seu. Você não quer trabalhar, problema seu. Não vai me levar com você, não. Aí ela ficou me olhando assim. Não, você vai sim. Eu falei, não, você vai com certeza, porque você quer que eu vá. E você quer que eu vá e você está com problema. Entendeu? E foi exatamente isso. Mas era uma coisa de louco, né? E aí você vê que às vezes a gente tem essa culpa de que a gente é essa coisinha, essa coisinha. Aí o mais curioso era que esta criatura que falou isso para mim, ela tinha um toque de limpeza. Como assim limpeza? Certas áreas da casa dela não podiam ser usadas. Por quê? Porque foi limpo. Mas, senhora, limpou, sujou, lavou, tá nova, né? É assim. No caso não era, você não podia, né? E tinha o toque de limpeza. Tem gente que é muito desorganizado aqui dentro, porque essas crenças são desorganizadas, então ela vai ter o toque de fazer o quê? Organizar. Tá torto aqui, ó. Direita, entendeu? Pessoas que têm, de alguma maneira, a dificuldade de organizar certas questões. O que é organizar? É dar sentido a coisas que estão sem sentidos. Aí ela olha para a cara da pessoa e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buracos na cara. Né? Faz, gente. Soma número e vai fazendo isso. Pessoas com dicotomia. O que é dicotomia? A pessoa que está muito fragmentada. Quem é uma pessoa fragmentada? Quando você tem culpa, todos os conteúdos da sua culpa vão imediatamente se instalar na sua sombra. Lembrando o que é sombra para a gente. Sombra são aquelas coisas que a gente não quer ser, não quer ter, não deve fazer e não deve, né, parecer ou mostrar, certo? Então, a sombra... e coisas que a gente acha que a gente também não é. Coisas boas que a gente acha que a gente também não é, tá? A sombra simboliza o não, simboliza o escuro, simboliza a sujeira. Então, todo mundo que tem toque, está trabalhando toque porque está muito cindido, ou seja, ele está muito dividido naquilo que eu sou, que eu posso ser, que eu devo ser, e naquilo que eu não posso, que eu não devo ser, e que, em hipótese nenhuma, eu posso pensar. Aí o que acontece? Por que ele tem o toque? Porque normalmente, quando você é um ser integral, você tem tudo dentro de você. Você tem que aprender a usar tudo que existe dentro de você. Desde as coisas boas, que a gente julga como boas, até as coisas ruins. Porque o bem e o mal é extremamente relativo. O que eu digo que para um é bom, para outro não é. Quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a perceber que não tem receita de bolo. E que o que serve para mim não serve para o outro. O meu caminho é único e o caminho do outro também. E eu preciso legitimar o caminho do outro como sendo um caminho legítimo e único para ele. E não querer impor o meu caminho ao outro. A minha experiência ao outro. E nós não entendemos muito isso. Então, o que acontece? Né? A pessoa que ela, de alguma forma... ela não percebeu que ela é integral, que ela é única e que ela tem e que ela tem que aprender a viver a parte boa e a parte ruim, o lado negro, o lado iluminado dela, né? Ela tem que aprender a usar a austeridade, a agressividade, a raiva, a mágoa, o ressentimento, de uma maneira que aquilo transcenda dentro dela. E ela tem que aprender a usar a alegria, a capacidade de doar, a capacidade de amar, a capacidade de acolher de uma outra forma. A gente precisa ter tudo para nós podermos ser plenos, integrais. Só que a pessoa que tem sombra, ela dentro dessa bolinha, ela faz isso aqui, ó. É legal, mas essa parte aqui não. E aí, por que o toque aparece? Porque toda vez que você se fragmenta, que você quer separar-se de você próprio, aquele pedaço que você quer separar te assombra. Como te assombra? Literalmente com aquelas assombrações que aparecem na tua vida. Quem? O seu irmão estranho, né, o seu marido esquizoide, a sua sogra maluca, a sua cunhada louca, né, o seu chefe doente. Ou seja, que eles vão sempre ser a projeção daquilo que você tem que trabalhar dentro de você. E quando a pessoa não quer trabalhar porque ela está muito enrijecida nessa dicotomia do bem e do mal, o que acontece? Ela tem a necessidade, uma compulsão por dar vazão a uma certa culpa inconsciente, porque está inconsciente, ela não sabe, através de uma atitude. Ela não tem a mínima ideia de que quando ela tem essas manias de limpeza, na verdade ela está querendo limpar o quê? A culpa dela ser como ela é. Olha só que loucura. Isso aqui é uma tentativa de você controlar uma coisa que dentro de você está descontrolada. Limpar uma coisa que dentro de você não está
limpa, tentar a segurança, quando você precisa trancar a porta e fazer assim, ó, para ver se a porta do carro trancou. Não, eu estou me certificando. Você ouviu o barulho e carro, quando fecha, hoje em dia não fecha assim. Ele fecha assim, left, né? Você está, às vezes, à distância, você ouve o carro fechar. Se trancou, amor. Se trancou, para que ficar socando a porta, né? É a mesma coisa. A gente, às vezes, vou pegar aqui, a gente tem, eu vou dar o toque espírita. Porque tem toques de várias coisas. Eu não ia deixar de falar sobre o toque espírita, tá? O toque espírita começa com esse livrinho aqui, ó. Pega aí para mim, Jane. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por quê? Olha o toque espírita. Acontece alguma coisa, seja lá que coisa, a pessoa vai, ai, Jesus, aí ela lê um negócio e ela esquece que isso aqui é como um oráculo. Isso aqui, para você, ele fala de maneira simbólica aquilo que você tem que entender dentro de você. Você não abre a página ao acaso. Aí a pessoa acha, ela leu lá, o óbolo da viúva. Ela não está entendendo porcaria nenhuma. Todo mundo que lê o óbolo da viúva está lendo e fala, tá lindo, né? Mulher jogou o negócio, jogou a moeda, não tinha nada, e foi para isso e dane-se. E aí ela fez uma prece, sensibiliza a espiritualidade, e ela pede para a espiritualidade aquilo que os espíritos olham e falam assim, não. Do tipo, Jesus, eu quero, por favor, que você, sei lá, que esse sofrimento saia da minha vida. Aí Jesus fala, não, amor, não é sair da sua vida, que você solucione o problema, né? Ou seja, e a gente faz aí a prece dá uma serenada. Por que a prece dá uma serenada? Porque, na verdade, você entra em contato com o teu self, você limpa o seu subconsciente, seu toque desaparece, e está tudo numa boa. Só que tem um capítulo aqui nesse livrinho nosso que diz que a prece não soluciona, a prece só ajuda. A prece serve para você preparar a sua mente que estava em perturbação, para você poder estudar a mensagem que lhe foi falada. Aliás, quando eu abri isso aqui por acaso e caiu no óbolo da viúva, não foi por acaso. Porque o óbolo da viúva diz que a viúva não tinha nada. A única coisa que essa viúva tinha eram 10 centavos. E ela foi ao gasofilácio, no lugar onde se faziam as oferendas, e entregou tudo que ela tinha. Para você sair desse processo, você tem que exatamente abrir mão de tudo aquilo que você pensa que você é. Para você encontrar aquilo que realmente você é. E isso é você entregar-se por inteiro. É o maior medo de quem tem culpa. É a mesma coisa que pedir para quem tem toque não fazer o toque. Lembra que eu comecei falando para vocês que ele tem medo porque ele acha que ele vai morrer? É isso. Gente, levanta aqui a mão quem tem medo de errar. E aí eu vou te falar uma coisa, vou fazer uma pergunta, vamos eliminar esse medo hoje, pelo amor de Deus. Gente, para Deus, para o teu self, para o seu eu, ele não está importando se você está errando ou se você está acertando. Ele, na verdade, quer saber o que você fez daquela atitude que você tomou. Se você sair daqui do seja e matar uma pessoa, imediatamente você perguntar, meu Deus, por que eu fiz isso? O que eu vi nela que eu não vejo em mim? O que eu preciso me libertar? Eu estou confundindo a imagem projetada com a pessoa. Eu estou confundindo os meus problemas com o que eu estou vendo nela. Eu não posso fazer isso. Eu preciso me compreender. Acabou. O amor cobre uma multidão de pecados. Então não tenham medo de errar. Errem. O medo que vocês têm que ter é de não estarem vigilante. E quando você tem medo de não estar vigilante, você imediatamente já fica como? Acabou. Então, a gente precisa compreender isso. E a culpa, quando você percebe esse medo, o medo de errar, por exemplo, a coisa que mais é libertada imediatamente é a culpa, que você fala, ai, que bom. Porque é fazendo que se aduba a vida, né, gente? Você entende o processo, né? Você precisa, às vezes, do erro para poder enxergar, você precisa separar, você precisa pensar. Então, a pessoa que entra nesses processos, ela vai ter toque. O toque espírita é assim. Tem toque espírita para obsessor. Né? Qualquer coisa que a pessoa está obsediada. Né? É uma coisa de louco. Essa compulsão pela perfeição tem uma dose enorme de orgulho.
Porque quando a gente entende que tem que ser perfeito, e a nossa mente equivocada diz, eu tenho que ser perfeito e eu não posso errar, isso faz com que... O que faz, no fundo, a gente pensar que tem que ser perfeito? É o nosso orgulho. Eu não aceito o erro. O outro, se eu não aceito o erro para mim, eu não vou aceitar o erro do outro também. E é muito, como esse limite é muito tênue, não quer dizer conivência com o erro. Oh, tá bom, então eu erro, vou repetir, tá bem, tá tudo certo. Amanhã eu erro de novo, faço a mesma coisa e continua tudo do jeito que está. Não é isso. E talvez essa seja a maior dificuldade nossa. É sair de um lugar para o outro. Então, eu acho que essa coisa da gente ser perfeito, porque a flor, a gente olha, ela é uma perfeição. Ela não pensa se ela está sendo perfeita ou não. Ela é assim. Ela nasce, desabrocha lindamente, perfeitamente. Ela não pensa na perfeição que ela quer ter. Ela é. Porque perfeição é uma questão, não é uma questão de querer ou de ter, é de ser. E essa é uma grande dificuldade ainda para nós. E é por isso que a gente tem também muita dificuldade com o erro e arrasta atavicamente essa história da culpa, que é muito presente na vida da gente. A gente não precisa ter um toque uma coisa tão compulsiva, um transtorno tão grande, mas de alguma forma nós vamos manifestar na nossa vida um transtorno mínimo que seja por conta da culpa que a gente arrasta. É dessa vigilância que a Cris está falando, com certeza. Exatamente, gente. Tem um detalhezinho. O que é ser, só para completar o que ela está falando, o que é ser perfeito, então? Porque a gente ouve no Espiritismo que nós estamos fadados à perfeição. É só uma coisa, e é uma coisa simples. Porque a verdade é simples, mas não é simplista. O que é a perfeição? É quando você compreende que você é a totalidade e você tem a possibilidade de ser e fazer tudo, liberdade, como Joana diz, sem fronteiras. Só que você tem uma coisinha chamada conveniência e você tem que simplesmente aprender o que é mais conveniente. É só isso que é perfeição. Não existe bula, não existe um fazer correto. Ah, não, perfeição é todo mundo que faz caridade e ajuda o próximo. Não. Porque existem pessoas que se tornaram plenas, como o próprio Jung que escreve isso, e não saiu dando comida para ninguém. Mas para uma outra pessoa como Madre Teresa de Calcutá, esse pode ser um caminho. É isso que a gente tem que entender. Não tem bula de fazer. Tem simplesmente uma obrigação de você se conhecer. Sabe qual é a frase que melhor expressa esse estado de perfeição, de possibilidade de tudo que você tem que aprender a ser? Quem diz isso para a gente é Sócrates. Só sei que nada sei. E porque eu só sei que nada sei, eu descubro que se eu não sou nada, eu não tenho nenhum apego, eu não tenho nenhum tipo de divisão, porque eu simplesmente sou. O verbo é. Então, quando eu entendo que eu só sei que nada sei, que eu simplesmente sou, eu vou usar tudo aquilo que eu sou, a infinitude que existe dentro de mim, para poder me manifestar. E é só isso, gente. Perfeição não tem nada a ver com... A gente confunde. Jung fala uma coisa que ele diz o seguinte, os religiosos imitam a Cristo na tentativa de serem como Jesus, né? O cristão pleno. Só que o próprio Jesus não imitou ninguém. Para ele ser quem foi, ele achou o que ele é. Ele achou o caminho dele. Mas para Einstein, numa outra situação, numa outra cultura, o caminho pode ser outro, mas o final é o mesmo. Se Einstein achar a vocação dele e achar que caminho é esse de realização dentro dele, que ele pode trilhar. Porque não existe um caminho só. São vários caminhos que chegam no mesmo ponto. E isso liberta a gente desse perfeccionismo que vai gerar o toque. Aí a gente vê uma cultura que, como não pode ir lá nem cá, fica tentando legitimar ou um lado ou o outro. E não é nenhum nem outro. Mas simplesmente é o bom senso, que é esse meio, é essa plenitude.
Então tem muitos. E a gente está falando assim de toques, né, que são mais visíveis, mas tem os toques invisíveis. Como assim os toques invisíveis? Todo dia ela faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã. Essa música vai falar pra gente do quê? Você chega em casa todo dia você bota a bolsa no mesmo lugar, todo dia você faz não sei o quê, não sei o quê. E quando sai do lugar, você vira para a pessoa e o que isso está fazendo aqui? Isso está aqui. Só está aí. E não pode sair do lugar. Mania de organização. Né? Tic, 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 tic. Problema do virginiano, né, Camila? Mas a Camila já não tem mais isso, que a Camila é uma pessoa transcendental. Né? Vamos lá, mas é virginiana, ela organiza tudo, gente, ela é ótima. Né? Mas o que a gente fala? Mas tem gente que tem mania de organização. Não é organizado porque simplesmente é organizado, mas porque se as coisas não estiverem organizadas, ela não consegue ficar. Tem outro toque também que as pessoas não veem, e é o toque do rico. Aliás, eu estava vendo no Facebook uma coisa engraçadíssima, que é a Ana Hickman sofrendo. Ana Hickman sofre assim: ganhei um carro de 500 mil reais que deu problema. Você fala, querida, não queria dizer, mas quem tem um carro de 500 mil não tem problema. Quem tem um carro de 500 mil não tem problema nesse nível. Mas vamos lá, mas vou dar um exemplo para vocês do toque do rico. Reforma de casa. Não tem nada para fazer? Aí eu ando no shopping, vi uma cozinha nova, quero reformar a cozinha, vai lá, reforma a cozinha. Quero reformar não sei o que, a casa tá, odeio, ainda fala assim, eu odeio obra, mas a casa está sempre em obra. Por que a casa de fora está em obra, porque a casa de dentro está como? Esculhambada. Falou mesmo a palavra, esculhambada, está uma bagunça, não tem lugar para nada. Né? Então a gente começa a perceber isso, toque de se vestir. Não saio de casa se não estiver impecável. Oi, senhora. Né? Porque eu sou um espelho que reflete o mundo. Diferente de quem tem aquela vaidade que é uma vaidade boa. Porque você também não tem que sair com a blusa do deputado e aquela calça dobrada que você usa em casa. Entendeu? Isso não precisa fazer isso, né, gente? Que é você tá fashion, né? Fashion os olhos, porque você pode cegar uma pessoa desse jeito, né? Então, assim, você até é o bom senso, é o que a gente chama de, né, não precisa sair desse jeito, mas também não precisa sair, né, indo para, né, eu vou para o Seja, eu vou para a festa do Oscar, né? Não precisa. Sendo muito pessoas com microcefalia, mas que muitas vezes não tem nada a ver com Zika vírus. Então tem a ver com o quê? Tem a ver com o nosso problema de microcefalia. Todos nós aqui somos meio microcéfalos. Por quê? A gente tem conhecimento e a gente faz o que com conhecimento? Não usa. Não usa. E o nome disso, aí eu vou pegar o orgulho que a Jane falou. O que é o orgulho na nossa visão? É aquela pessoa que fica só em volta do ego, só em volta desse pedacinho. Quanto mais ela quer manter só esse pedacinho, mais orgulhosa ela é. Necessidade de controle, necessidade de posse, necessidade de receber afeto, de receber recompensa, de ser reconhecido, de ser aceito. Tudo isso está aqui. Isso fala do orgulho. Isso fala de uma microcefalia, porque olha o tamanho que você é e olha o pedacinho que você quer ser. Então, isso é um karma coletivo. Muitas pessoas passando sobre isso e nós inseridos numa sociedade onde isso está alarmante. Pensemos, pelo amor de Deus, aonde está o nosso problema, porque se é coletivo é formado por todos e nós somos parte desse coletivo e desse todo. Eu preciso entender que o problema do outro também fala do meu próprio problema. E isso é uma questão. Então a gente tem que fazer esses pensamentos. Antídoto para a culpa. Como que você trabalha uma pessoa com toque? E eu vou falar, tem duas maneiras de você trabalhar uma pessoa com toque. Tem a maneira superficial, que é sumária na psicologia. Todo mundo usa essa. E tem a maneira transcendental, que é junguiana, lógico, né? E a gente vai explicar as duas. Você trabalha o processo de toque de uma pessoa quando você começa a fazer, você substitui o toque dela por uma outra coisa. Como assim substituir o toque por alguma coisa? E toda vez que você tiver vontade de fazer o sinal da graça, porque você vai morrer, você vai trocar por um pensamento de que você não vai morrer ou por uma prece. Amigo, o que você está fazendo? Trocando 6 por meia dúzia. Isso aqui é comportamental. E Jung. Só tem uma coisa que alivia a culpa. É quando você dá para esse indivíduo um sentido maior da vida. Quando você tira desse indivíduo as culpas que ele tem dentro dele. Quando você diz a ele
que aquilo que ele pensa que é ruim é o maior ouro dele. Quando você o ensina através do conhecimento, através da explicação, e você pode fazer com ele uma correlação daquele toque com alguma coisa interna que ele tem, e ele percebe essa coisa interna, aí o toque para imediatamente, sem nenhum tipo de trauma, problema, castração ou inibição. Vou dar um pequeno exemplo, tá? Vamos supor que você tenha um toque de, sei lá, botar sempre as coisas no mesmo lugar, porque se você botar no outro lugar vai dar um azar, vai dar uma zica, sei lá o que vai acontecer com você, certo? E aí um dia você descobre que você faz isso sempre no mesmo lugar, porque em verdade você tem medo de sair do seu lugar. E isso pode ter vindo de uma crença familiar sua. Quando você descobre isso, você descobriu fogo. Você simplesmente vai olhar para a situação que você vive e vai falar, meu Deus, eu posso ser eu. Eu posso não. Eu preciso ser eu. E imediatamente você vai começar a botar as coisas no mesmo lugar, e imediatamente você vai sentir uma vontade muito grande de não fazer, de mudar, de botar em outro lugar, de fazer uma outra coisa, de parar aquele processo. Mas você não para porque você está substituindo. Você para porque você está conscientizando. É assim. O toque, gente, é consciente, é compulsivo. A compulsão é inconsciente, mas quando a pessoa está fazendo, é completamente consciente. As pessoas que têm medo de serem assaltadas, que fazem as coisas... Ah, não, mas eu verifico se está trancada porque eu tenho medo de ser assaltado. Então, vamos trabalhar simbolicamente, já que a vida é simbólica. O que você tem medo que te assalte? A sua sombra? O débito que existe dentro da gente? Porque nada acontece por acaso. Nada acontece que não tenha uma mensagem para o seu eu interior. Como nenhuma página do Evangelho você abre, aleatória. Então, nada acontece na sua vida que não tenha uma razão que você tem que pensar e refletir, certo? Então, o que nós temos medo? Ah, mas é que é ruim perder. Para quem é orgulhoso e egoísta, a perda é muito ruim. Mas Jesus disse, se te pedirem a túnica, dê o manto. E se mandarem você andar 1000 léguas, ande 2000. Ou seja... Se entrega por inteiro, amigo. O óvulo da viúva. Taca todas as suas moedas, entendeu? Se taca. É isso. Francisco de Assis, quando teve esse processo. Francisco, ele pergunta para Jesus, o que queres de mim, Deus? Aí Deus falou, dai-me Francisco. Ou seja, eu quero você por inteiro. Vamos lá, gente. Vamos fazer a prece. Para a gente poder entender. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a vida e agradecemos os olhos de ver. Pedimos, Senhor, que eles possam ser abertos, que os ouvidos possam ouvir, que nós possamos captar nas entrelinhas para compreender a verdade da vida e a beleza da vida. Então, assim pedimos, querida veneranda, nos inspire e olhe por nós para que nós estejamos nesse caminho, agora e sempre, graças a Deus.